você acredita que o uso das expressões corporais durante o processo de contação de histórias possa ajudar na compreensão da criança? Bom, na realidade, isso talvez afaste algumas pessoas do ato de contar, porque elas acham assim, que para você ser um contador de histórias, você tem que ter um curso de teatro, por exemplo. E na realidade não é bem isso. Então, quando a gente fala da questão do ato do professor contar e da criança compreender essa questão da história, a gente fala mesmo do uso do movimento, porque a criança pequena, ela começa assim, ela é sensorialidade, depois ela vai ser a questão do movimento o tempo inteiro. E é lógico que como ela não tem o conhecimento exato da questão de sentido e significado do vocabulário, se eu consigo colocar, né, as emoções, eu consigo entrar dentro dessa questão do mundo da história, sentir aquela realidade da ficção, o que acontece? Eu vou estar usando o meu corpo, né, para poder estar expressando isso, e as crianças vão começando a compreender melhor. Então, na realidade, quando elas são muito pequenas, elas não sabem o que é raiva, o que é alegria, o que é medo, elas não sabem no sentido de nomear, mas elas sentem. Então, quando eu faço uma cara de espanto, ela também já percebe, é medo, é surpresa. Então, na hora de você contar histórias, o que a gente indica, né, para as acadêmicas, para o pessoal que quer contar uma história com relação à questão da expressão corporal, é que, lógico, primeiro você conte as histórias na sua casa, pega namorado, marido, mãe, todo mundo, né, a gente exercite essa questão. E que, lógico, você pode ler simplesmente utilizando um livro, mas se você modifica uma voz, você brinca com uma voz, você faz, né, uma careta diferente, você faz uma expressão de medo, de alegria, isso colabora com certeza para a criança compreender melhor não só aquela história, mas também começar a reconhecer a questão de sentimentos que são inerentes dos seres humanos, que é o medo, a alegria, a surpresa, a raiva, o amor, né, e coisas assim. Como que você acredita que um profissional hoje, que ele vai trabalhar, tendo como embasamento teorias, práticas que já foram utilizadas por outros profissionais, como que ele pode inovar hoje na contação de histórias? O que você acredita que hoje dá para um profissional trazer de novo para dentro de uma sala de aula? Eu acredito, na realidade, que a gente deve voltar um pouquinho. A inovação está em voltar para a simplicidade, né? Que é o ato realmente de... Todos nós somos contadores de histórias natas. Todos nós gostamos de contar casos que nós vivemos ou que nós imaginamos, as histórias de pescadores, os sonhos, né? Nem jogou na Mega Sena da virada, está lá imaginando e contando o que ele vai fazer com a grana. Eu acredito que hoje, nesse momento da tecnologia, que ela tem aproximado aqueles que estão longe e distanciando os que estão perto, a simplicidade, essa coisa de estar junto, né? Do afeto, do acolhimento. Começar por isso, contar por estar juntos, pelo deleite. E lógico que a criança pequena, como essa questão do tempo dela de concentração é muito curto, é gostoso quando a gente tem um fantoche, quando a gente tem um avental, quando a gente tem a questão da expressão corporal, mas eu acho que o conselho número 1, que não é um conselho, mas é uma partilha, vamos começar a contar, né? Como o Carlos Drummond de Andrade fala, amar aprende-se amando, e contar uma boa história a gente aprende exercitando e contando boas histórias, né? E partilhando, compartilhando, dando presente para as nossas crianças e nos presenteando um momento tão de partilha humana que é ouvir uma história lida ou contada ou mediada.